Olá, boa noite. Ai, Alu, tudo bem? Vou esperar. Ah, a Marcinha já tá aqui. Guardando a Marcinha entrar. Oi, tudo bom, Olá, amiga? tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. A gente hoje está reunido aqui para falar um pouquinho sobre yoga e espiritualidade. Uhum. E aí a Márcia, que é da Choice Projetos, vai falar um pouquinho, né? Conta um pouquinho a sua Vamos, história. Você é arquiteta, hoje em dia trabalha também, tem uma empresa que aham, tá mais numa área mais humana, assim, de. Não que a arquitetura isso, não seja, né? Mas numa proposta diferente, trazendo esse conceito de exatamente. inteligência espiritual. Conta Uhum. como é que isso chegou na sua vida. Eu vou contar, mas antes eu quero te agradecer muito, tá? Esse convite. E, assim, está sendo um prazer estar aqui com você, conversando nessa live. Primeira vez que eu estou aqui no Instagram fazendo uma live. E, Prazer é enfim, meu. é nosso, né? Porque assim, a gente já está com essa parceria nossa aí já tem um tempo, né? Mesmo antes da Choice existir, a gente Sim. já vinha trabalhando junto, enfim, já vinha criando algumas coisas, né? Então, assim, para responder a sua pergunta, eu comecei a me interessar por espiritualidade, na verdade, já há bastante tempo já, né? Que eu tenho uma prática assim, diária, praticamente. Já tem uns 10 anos, né, que eu tenho a minha prática. E aos poucos eu fui vendo que quanto mais eu aplicava o que eu aprendia, enfim, aquilo que eu ia aprendendo, né, e colocando no dia a dia, no trabalho, inclusive, as minhas relações melhoravam cada vez mais, né. Então eu comecei a ler muito sobre espiritualidade, sobre inteligência espiritual, até que eu, há uns 2 anos atrás, é, me deparei com com esse tema de uma forma um pouco mais, de uma forma um pouco mais, digamos assim, eu queria trazer isso para o trabalho sem que isso ficasse com aquela conotação de a religião não é religião, é espiritualidade. Como é que a gente coloca isso dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente profissional, entendeu? Então eu fiz um trabalho, uma pesquisa grande junto com o PMI do Rio de Janeiro, né, que eu acabei me certificando como gerente de projeto. E aí uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi me envolver com esse trabalho sobre liderança transformacional. E aí eu comecei a trazer essas questões mais humanas, né, para dentro dos projetos, e comecei a estudar a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Aí que a coisa começou a ficar mais profissional também para mim. E aí a Choice nasceu, na Marcinha, deixa eu só te verdade. interromper um segundinho. Uhum, Eu vou tirar claro. esses comentários porque ficam bem no seu rosto. Eu acho ruim, acho legal as pessoas te verem. Ah, tudo bem. E aí, mais no finalzinho, a gente ativa. Se alguém tiver alguma pergunta, a Tá ótimo. gente guarda para o final e a gente responde lá no final. Pronto. Tá ótimo. Então, assim, a minha história com a inteligência espiritual é mais ou menos essa. Eu E acho que é legal você? também explicar um pouquinho assim do que é a inteligência espiritual, né? Porque a gente tem uma Uhum, ideia, até mesmo o termo espiritualidade, assim, ele é cercado de desentendimentos acerca do que é, muita, como você falou, né? Muita gente confunde com religião uhum, e muitos que não exatamente. têm religião se consideram sem espiritualidade e o conceito é muito mais amplo, né? Então acho que é Totalmente. legal até trazer um pouco da ideia assim do que é esse conceito de inteligência espiritual e como Uhum, é que funciona para a gente conhecer um pouquinho melhor. com certeza. Então, dentro essa pergunta é super importante, porque
Muita gente já me perguntou, eu não acredito em nada e como é que eu vou desenvolver a minha inteligência espiritual? É possível? Foi claro que é possível. Então, assim, essa linha que eu escolhi para trabalhar, ela tem uma clareza muito grande desses conceitos, justamente para que ela pudesse ter uma linguagem genérica, neutra, que pudesse entrar também no meio corporativo, no meio profissional, em qualquer área, né? Então, a autora que eu sigo se chama Cindy Wigglesworth, e ela desenvolveu essa conceituação de inteligência espiritual, e ela define, né, o que é a inteligência espiritual, né? É a capacidade que a gente tem, né, que algumas pessoas têm, de agir com sabedoria e compaixão, né, mantendo a paz interior e a paz exterior em qualquer circunstância. Então, assim, essa é a definição dela do que é a inteligência espiritual. Não é fácil conseguir Não. desenvolver todas as habilidades, né? Mas é diferente, por exemplo, de espiritualidade, que ela também conceitua a espiritualidade, né? Como aquela necessidade inata que o ser humano tem de se conectar com algo maior, com algo que ele considera divino, algo que ele considera de nobreza excepcional. Isso é espiritualidade dentro dessa linha que eu sigo, né? Agora, a gente sabe, espiritualidade envolve muito mais coisa, né? E ela também diz o que é religião. Religião, para ela, ainda é uma outra coisa, né? É um conjunto específico de crenças, né? Normalmente baseadas num texto sagrado e representado por uma comunidade de pessoas. E normalmente também foi fundado por uma figura, né? Um nome. Então, assim, com essas definições super claras, ninguém tem dúvida mais. Já está falando de quê? Estou falando de habilidades de inteligência espiritual, que qualquer um pode desenvolver. Assim como as pessoas hoje em dia trabalham muito a inteligência emocional, né, que já está aí há bastante tempo, né, todo mundo conhece, todo mundo sabe do que se trata. E a inteligência espiritual é um conceito um pouco mais novo, né, mais recente. Então, por isso também muita gente aqui não conhece, né, não sabe o que é. Eu acho muito legal assim ver o quanto as pessoas estão buscando mais a espiritualidade, né? Talvez tenha se perdido um pouco, até nessa noção assim de busca interior que as pessoas têm procurado mais, e aí entra o yoga também, né? Dessa procura, não só por sentir essa paz, né? E essa busca também pela não reação, né? Essa não reatividade Sim, na hora de você isso, agir, fundamental mas isso, é. mas se entender mais. E aí dentro de uma lógica onde a gente está vendo um mundo assim, onde a gente acaba perdendo um pouco esses sentidos e justamente as pessoas estão buscando mais, de alguma forma, se trabalhar nesse sentido, né? Essa busca por esse sentido tem aumentado, felizmente, né? Nos últimos Sim, tempos. graças a Deus, porque o mundo está precisando de pessoas que estejam querendo se desenvolver, né, buscando se conhecer melhor. Né, autoconhecimento aí é uma coisa fundamental, é por aí que a gente começa a trabalhar. Né? Então, essa linha de inteligência, ela normalmente, assim, não tem uma regra, mas normalmente ela começa a desenvolver no ser humano por volta dos 35 anos, né? Algumas pessoas mais tarde, outras às vezes um pouco mais cedo. Mas é quando a gente chega a um ponto assim de o que mais que tem no mundo, o que mais, né? O que será que existe além daqui? Né? Será que a vida é só trabalho, só ter família, só ter dinheiro? E aí? Agora que eu cheguei nesse ponto que eu tenho tudo isso, está faltando alguma coisa. Né? Será que é? As pessoas começam a buscar. Então é um pouco isso aí. Né? Sim, acho que até nas relações trabalhistas, né, tem um pouco dessa busca, né, porque as pessoas tá naquela fase mais inicial, até 30 anos de faculdade, de se descobrir no mercado de trabalho, achando que a felicidade está ali, né, é viajar o mundo inteiro, é buscar essa felicidade em outros espaços, numa conquista que vai muito dessa parte financeira, né, de ganhar muito dinheiro para conquistar aquilo que ela acha que vai trazer a felicidade, né. E aí chega num momento de maior maturidade da vida que vê que sim, aquilo ali traz momentos de felicidades, é bom, todo mundo gosta, mas que falta é realmente essa Mas, busca que é para um algo muito exatamente. maior, né?
E você, como é que foi aí a sua entrada no yoga? Como é que foi isso? Conta pra gente, conta pra mim. Para mim foi uma. Na verdade, entrei no yoga porque eu nunca gostei muito de medicina, da medicina convencional. Claro, não estou fazendo uma Uhum, crítica porque tem os seus benefícios, óbvio. Mas uhum, eu tive uma crise muito grande de insônia. E aí eu cheguei num ponto que era ou tomar remédio, isso com 25 anos, o que para mim pareceu um absurdo. Eu falei, eu vou passar o resto da minha vida viciada num remédio de dormir. Ou eu buscava uma alternativa. Eu já tinha praticado yoga, mas pratiquei algumas vezes, parei, não dei sequência. E aí, quando uhum. chegou nessa fase da vida, eu falei: ah, então eu vou voltar a fazer yoga. E aí voltei com uma outra cabeça, assim, foi muito bom para mim, resolveu minha questão de insônia, melhorou assim em muito pouco tempo. E eu acabei me descobrindo assim, aí foi onde eu acho que eu encontrei esse meu caminho de espiritualidade e início de busca interior. Porque passou a ser uma. Acho que a Marcinha não tá aqui. Tô aqui. Mas Tá me acabou vendo? sendo essa Tá me ouvindo? busca por um algo maior e, na verdade, uma busca por algo interno, né? Porque para o yoga, a gente, na verdade, tem visões distintas, né, acerca disso. Mas acho que uma ideia mais comumente falada é que para o yoga a gente é o mesmo enquanto seres humanos e enquanto tudo que está à nossa volta. Então, essa ideia de espiritualidade passa por você se conhecer e por reconhecer que esse Deus, força maior, superior, natureza, Uhum, universo, ou seja lá o nome que a gente queira dar e que a gente exatamente. se sinta mais confortável, né? Porque também é legal se É, sentir confortável com isso. sem dúvida, essa Ele questão da traz. linguagem. Oi? Perdão. Essa questão da Yeah. linguagem que você comenta é muito, muito importante aqui nessa linha de inteligência espiritual, porque a teoria toda é baseada e ela usa uma linguagem neutra justamente para poder abraçar qualquer tipo de visão de mundo, qualquer sistema de crença. Então, a pessoa pode ver de qualquer lado que vai se encaixar, entendeu? E vai ser possível fazer um trabalho com essa pessoa de autoconhecimento. Então, não importa realmente o que ela considera como divino, como sagrado, como superior. O nome que a pessoa quiser dar, a gente aceita e trabalha ali dentro da onde a pessoa está. Isso foi uma Sim, coisa que me encantou nessa teoria, né, nesse trabalho. e abarca muito mais essa ideia de que nós estamos todos juntos, apesar das diferenças que esse mundo onde a gente está coloca pra gente, né? Mas que somos todos juntos. E a partir do momento que as pessoas começarem a entender isso, a visão de mundo muda. Muda. A nossa responsabilidade para o mundo, a nossa responsabilidade com relações às ações que a gente toma e que não estão fechadas a nós, né? E aí consumo, atitudes perante o próximo e todas as relações que a gente estabelece, elas mudam porque a gente começa a se entender enquanto parte integrante do mundo, né? E isso Exatamente. é Aí total você espiritualidade, né? Total, e você tocou aí em dois pontos assim, fundamentais, né? Então, na verdade, a teoria da Cindy, ela descreve 21 habilidades de inteligência espiritual, e você tocou aí em um ponto fundamental, que é assim, você saber que você tem uma visão de mundo, e a primeira habilidade é você ter consciência da sua própria visão de mundo, e da habilidade número 7, que é você ter consciência da visão de mundo do outro. Então, isso é fundamental para se estabelecer um diálogo saudável entre duas pessoas, no mínimo, duas pessoas, enfim, você e um grupo, né? Então, é a partir daí que a gente começa a ficar um pouco mais, assim, as relações humanas começam a ficar mais melhores nutridas, né? Então, tem uma outra coisa também que é importante, essa que você inclusive tocou no começo da live, a gente ficar menos reativo, né, ao que acontece à nossa volta. Então, isso da gente aceitar que a opinião do outro e não reagir imediatamente também é uma mudança de perspectiva do ego.
né? Então, quando a pessoa simplesmente ouve alguma coisa ou acontece alguma coisa na vida e ela simplesmente reage impulsivamente, ela está agindo a partir de um lugar que é imaturo, de um ego que é imaturo, que ainda precisa amadurecer para se relacionar melhor com outras pessoas, com outros egos, né? Então tem essa linguagem-chave também desse modelo, que é reconhecer, né? Você saber que você tem vozes internas, que às vezes te atrapalham muito, te sabotam, né? Que vem do ego, mas que você tem uma voz que você pode ouvir, né? Que é do seu eu superior, né? Que é uma voz que fala mais baixo, né? Que é mais sábia, que vem de um lugar mais silencioso, né? Mais que se conecta com algo maior, né? Então você tem a opção de escolher, né? Quem é que eu vou ouvir? Eu vou dar a minha resposta ouvindo que voz, né? Então isso é Sim. chave também, é do autoconhecimento. Essa questão do autoconhecimento nos textos mais clássicos do yoga, eu acho interessante desse ponto que você colocou, porque se coloca lá que o yoga ele busca a gente controlar as flutuações da mente, porque a função da nossa mente ela é pensar, ela vai pensar em muitas coisas, e que a gente, através da prática de meditação, através desse aquietamento, a gente estaria aquietando não só o nosso corpo, mas principalmente essa mente, para não deixá-la flutuar tanto. E eu acho Exatamente. super interessante porque nos textos ele fala que a gente poderia chegar a esse ponto através de duas formas. Uma seria através de esforço, que é esse controle forçado, né? De você, eu não vou fazer isso aqui, eu não vou fazer isso aqui. Mas que é uma questão que é mais difícil, porque o controle ele tem um limite. Você não consegue o Uhum. tempo inteiro se controlar. Mas que o outro que ele chama também de controle, mas que na verdade seria um controle sem esforço, e que aí entra o autoconhecimento, que é você o tempo inteiro se perceber. E aí esse controle, na verdade, ele vem na forma de você entender como você sempre reage às suas ações, como a sua mente funciona, quais são os gatilhos que são ativados e que você, sem pensar, já iria direto tomar uma atitude, falar de determinada forma, agir de uma forma que traria sofrimento, talvez, para você depois. E que, na Uhum. verdade, o fato de você reconhecer, o fato de você perceber que você age daquele jeito, já te faz se conhecer. E aí, aos poucos, você vai conseguindo modificar isso, né? Então, o Exatamente. autoconhecimento é a chave, né, das nossas atitudes, né? É a chave e é assim, é por onde a gente começa, né? Então, assim, esse conceito, né, das 21 habilidades, elas são divididas em quatro grupos, né? Então, o primeiro grupo tem 5 habilidades e é autoconhecimento total, né? Então, a gente vai trabalhar o autoconhecimento ali. Então, por exemplo, consciência da visão de mundo é uma das habilidades, né? Consciência do propósito de vida, da missão, né? Essa questão de você reconhecer a voz do ego e a voz do eu superior, né? Então, isso tudo aí está no grupo do autoconhecimento. Aí tem um outro grupo que é a consciência universal. Então, o quanto você reconhece ou qual é a sua relação com, por exemplo, a sua percepção da amplitude do tempo, né? A visão de mundo do outro, se você reconhece ou não, né? A interligação da vida, tudo na vida está interligado, né? A gente não vive separado de nada, né? Então isso é fundamental também. Então, por exemplo, a consciência de leis espirituais. Então, esse tipo de habilidade vai estar no grupo 2, né? Que a gente chama de quadrante. E quando a gente chega no grupo 3, já é um profundo autoconhecimento. Você vai atingir as habilidades, vai conseguir desenvolver as habilidades desse grupo quando você já está com algum tempo de estrada, né? Já está praticando há algum tempo. E justamente as habilidades vão falar de comprometimento, né? O quanto você está comprometido com o seu crescimento, né? Com o seu desenvolvimento pessoal, com o seu crescimento espiritual. Por exemplo, é uma habilidade super importante, né? O quanto você, por exemplo, consegue manter o eu superior no comando, digamos assim, né? O quanto os seus comportamentos, eles estão guiados por essa voz mais sábia, por essa voz mais compassiva, né?
o quanto você vive os seus valores, né? O quanto você vive o seu propósito. Porque uma coisa é você, em algum momento da vida, descobrir qual é o seu propósito. Ah, tá, eu já sei que o meu propósito é esse. Eu já sei quais são os meus valores. Aí a pessoa vai fazer um trabalho para descobrir que valores elas têm, né? E quando já chega na parte do profundo autoconhecimento, você vai efetivamente viver a partir daquilo ali. Você vai, por exemplo, tomar as decisões na sua vida baseadas naqueles valores que você vive, que você tem, né? E o último grupo, ele vai falar justamente, ele é um resultado, né? São habilidades resultantes de todo o trabalho anterior, né? Então, é aquilo que o mundo vai perceber nos seus comportamentos, né? Então, quando a gente pensa em líderes espirituais ou líderes, até pessoas de governo mesmo, né? Gente que trouxe mudança significativa para o mundo, né? Quem são essas pessoas, né? Como é que elas agiam, como é que elas se comportavam, né? Então, isso tudo é bastante interessante. Não é muito. Tá. Eu fiquei um pouco curiosa, como você trabalha com essas habilidades para uma pessoa que chega para você querendo desenvolver a inteligência espiritual? Então, tem várias maneiras de começar a trabalhar, né? Depende muito do que a pessoa quer. Eu tenho atualmente alguns workshops que eu desenvolvo, né? Sobre a introdução à inteligência espiritual. Então, assim, inclusive tem um agora em setembro e vai ter outros em outubro. Se alguém chega querendo conhecer mais sobre o tema, pode ser através desses workshops, que atualmente estão só online, né, por conta da pandemia, enfim. Tem trabalho individual também. Se alguém quer começar a desenvolver essas habilidades, eu trabalho com um assessment também, que é uma ferramenta de autoavaliação, é um instrumento, né, de medição. Esse instrumento ele é online também, e a própria pessoa se avalia, né? A pessoa responde umas perguntas dentro de uma plataforma sobre comportamentos, sobre, enfim, dia a dia, o que ela acha disso, o que ela acha daquilo, e a partir da resposta, é um questionário extenso, são quase 170 perguntas, e aí esse questionário ele vem para mim e vai gerar um relatório, e a partir do que vem nesse relatório, eu tenho um retrato de onde a pessoa está, de como ela está em relação a cada uma das 21 habilidades, né? Então, qual é o desenvolvimento dela, por exemplo, na habilidade 1, na habilidade 2. Então, tem níveis de desenvolvimento para cada uma dessas habilidades, vai de 1 a 5. Então, desde o momento em que você já tem aquela habilidade, já trabalha de alguma forma aquela habilidade, até o nível que esse instrumento avalia, né? É o nível 5. Então, seria você ser bem avançada naquela habilidade específica, né? Então, esse relatório vem, a pessoa recebe o relatório, e se quiser trabalhar individualmente, eu acompanho o desenvolvimento. Então, tem esse trabalho de acompanhamento e desenvolvimento da pessoa. Muito legal. E trabalho em empresa também. E as empresas querem montar grupo, enfim, de treinamento, de workshop, enfim, faz. E temos o trabalho também, né, na natureza, que a gente vem fazendo, né? Vinha fazendo, agora está um pouquinho numa pausa, que foi quando a gente começou a trabalhar junto, né? Que foi uma delícia, né? A gente levar o pessoal para caminhar, para ter essa experiência de montanha, para meditar no meio da floresta, né? Fazer yoga. Então, assim, isso tudo é muito, muito gratificante, né? E Trazer dentro de grupos de uma pessoas. proposta um pouco diferente, né? Porque não é só ir para a natureza, mas é trazer esse olhar para a natureza, né? Se sentir parte, observar tudo, trazer um olhar contemplativo, né? De olhar as coisas ao seu redor e perceber tudo que está sempre ao seu redor e quanto a gente às vezes não percebe, mesmo dentro de uma trilha, né? Porque às vezes a gente vê, né? A pessoa está Exatamente. na trilha, tá ali com um radinho, tá batendo papo, cada um com as suas buscas, né?
Mas Uhum. o quanto a gente deixa de perceber isso é no nosso dia a dia e no lugar onde a gente está dentro da natureza, isso chama mais atenção, né? Eu acho que hoje em É, dia chama mais ainda, né? Que a gente está preso em casa, o quanto aparece essa necessidade da gente entrar em contato com a natureza, né? Depois de meses nesse isolamento, né? exatamente, né? E eu acho que assim, a natureza, pelo menos para mim, ela tem um sentido assim muito de um ambiente sagrado para mim, entendeu? Então, quando eu vou para a natureza, eu não estou buscando só fazer um esporte, por exemplo, que é a escalada. Aliás, nós nos conhecemos através da escalada, né? Então, assim, eu busco mais do que isso, né? Então, é claro que fazer exercício é maravilhoso, faz bem para o corpo, faz bem para a minha inteligência física, né? Porque eu trabalho também com 4 dimensões, né, do ser humano, que é a dimensão física, a cognitiva, a emocional e a espiritual. Então, acho que essas são 4 áreas assim do ser humano que são fundamentais para que a gente consiga viver em equilíbrio, né? Então, e eu acho que o yoga trabalha isso tudo também, né? Sim, a gente não tem essas nomenclaturas, né? Mas é no conceito de Aham. integração corpo, mente e espírito, onde numa Uhum. prática a gente está o tempo inteiro trabalhando isso. Não é só um alongamento, é observar como a sua mente funciona dentro daquele alongamento, o quanto o seu ego vai agir naquele momento falando, eu queria estar, meu corpo não permite, mas eu queria alongar um pouquinho mais, então eu vou tentar, mesmo que Uhum. isso machuque o meu corpo. Então, assim, isso é observar, não só fazer um exercício, é observar emoções, porque quando a gente está dentro de uma prática de asanas, os asanas eles criam essa abertura física, e a abertura física é você desbloquear os canais energéticos e ali emoções surgem, né? Tanto que é comum as pessoas terem lembranças, né? Quando estão numa Uhum. prática de yoga, já vieram várias vezes me falar, lembrei de infância, de coisas mais profundas. Chorar super normal. Às vezes as pessoas ficam um Uhum. pouco envergonhadas, né? Não acham tão comum, mas assim, para quem está assistindo, é super comum, é super Muito comum. bem-vindo, porque é uma liberação emocional que você com É. certeza estava precisando e aquilo ali vai te aliviar fisicamente, mentalmente e principalmente emocionalmente, né? E espiritualmente também, né? Que eu vou dizer para você, as lágrimas são um dom do ser humano, né? Então, muitas vezes a gente chora porque a gente sente uma alegria, uma completude, a gente sente uma plenitude tão grande que não se contém, entendeu? Então, isso é muito comum de Sim. acontecer, né, também. Então, inclusive, isso é uma coisa engraçada que eu vou falar agora, porque assim, quando eu comecei a escalar, eu comecei a visitar lugares e a subir montanhas, né? E ter aquela visão, aquelas vistas maravilhosas, lindas, eu chorava de emoção. Então as pessoas falam, você tá chorando por quê? Você tá com medo? Eu falei, não, não tô com medo, eu tô maravilhada com isso aqui tudo. E muito depois é que eu fui começar a entender que aquilo ali, para mim, já era é, um caminho de espiritualidade. Do quanto aquilo tudo ali, né, de experienciar essa beleza, né, do mundo, de conseguir contemplar aquilo de uma forma que na hora eu não conseguia nem explicar o que era aquilo, né? Eu ficava simplesmente completamente extasiada com aquela beleza toda. E então eu não sabia nem explicar o que era, né? Mas eu chorava muito, eu chorava pra caramba. Me dava um apelido, inclusive, era Eu muito sei, a sua engraçado. fama era grande. Era grande, Lágrimas de Márcia. E falavam pra mim, você vai chorar hoje? Não sei se eu vou chorar hoje. Não depende só de mim, entendeu? Mas enfim, é isso. Então, realmente, Mas você está falando pra isso, mim. né? Eu lembro sempre de uma história que eu contava muito na época que eu escalava, já não escala há muito tempo, mas que me chamava muito a atenção, que aí entra para trazer para as pessoas assim o quanto o autoconhecimento ele é muito bom que vem através de alguma prática, às vezes isso nos Uhum. ajuda, quando alguém traz e nos ajuda a mergulhar mais para dentro, mas ele é possível assim em qualquer
lugar que a gente esteja, né? Basta estar vivo que a Sim. gente está ali trazendo consciência que a gente traz autoconhecimento. E na Olhar para dentro é escalada, fundamental, né? assim, uma coisa que me chamava muito a atenção, que parecia uma coisa muito simples, mas me ensinava muito sobre desapego, né? Porque eu lembro, assim, quando eu estava numa via e aí chegavam uns pontos que as agarras eram muito boas, né? E aí eu lembro, assim, objetivo, né? Subir, chegar lá no cume, né? E eu parava, assim, eu lembro que eu pensava muito assim, nossa, como é difícil sair da zona de conforto, né? Porque quando você tá naquelas agarras ali que é mais difícil, às vezes, achar um lugar onde a garra da mão é boa e da do pé também é boa, né? E aí eu olhava É, para cima assim, qualquer lugar que eu vá não vai ser tão bom quanto esse que eu estou. E eu lembro que isso era me chamava muito a atenção, assim, e o quanto me trazia de ensinamento, assim, o quanto a gente às vezes sofre porque a gente não quer lidar com as mudanças, né? Porque o uhum, mudar de agarra, ainda que eu passasse por um lugar que fosse a princípio mais difícil, ele me levaria a um lugar que teoricamente é melhor, né? A vista ia ser mais bonita, ia ser um lugar mais confortável, porque ia ser uma parada. E uhum. aí eu trazia muito isso assim para a vida, né? Do quanto a gente tem que aprender a se desapegar desses medos, enfrentar a vida, porque mesmo as situações que são muito confortáveis, como aquele espaço onde eu ficava, se eu ficasse muito tempo eu ia cair, porque minhas pernas não iam aguentar ficar tanto tempo, né? Então as situações de conforto e desconforto, elas mudam num instante. E às vezes o sofrimento é a Uhum. gente apegar a um deles, né? Ou a situação de conforto ou a situação de desconforto. Aí eu acho que, assim, essa época que a gente está vivendo agora, né, já tem 6 meses, né, que essa pandemia está aí, e a gente tem que se adaptar, não tem jeito, então não tem o que fazer, né? É uma oportunidade, assim, acho que, assim, a gente nem deve tanto falar em oportunidade, mas é um momento em que a gente pode escolher olhar para essa situação de vários pontos de vista, né? E a maneira, e a partir da onde a gente vai escolher olhar para essa situação e como a gente vai se relacionar com ela, muda tudo na nossa vida. Né? Então, ficar Sim, resistindo, se apegando a uma situação que não existe mais, né? E que não vai voltar, porque por mais que as coisas voltem, né, para aquilo que a gente já estava acostumado, não vai ser a mesma coisa, né? Então, sim. esse E desapego aí, passa por aí também, né? E só com sim, maturidade mesmo, né? Maturidade adulta, né? sim. E uma situação mais extrema, porque na verdade a gente vive isso o tempo inteiro, né? A cada segundo as coisas mudam. O Sim, tempo todo. Em todos os dias a gente lida com mudanças. E aí esse autoconhecimento também serve para te mostrar como você lida com essas situações, parar para uhum, observar, quietar um pouco, respirar, esperar as coisas. Não é fácil, né? Às vezes a vida tá um turbulhão e você dá uma parada para observar, só isso já às vezes gera algum certo sofrimento, né? De você observar aquela situação em que você se encontra, mas o quanto é necessário essas é, pausas, lidar é, com isso, lidar com a sua parte interna, né? Para de observar só o externo, olhar para o interno e a partir disso tomar as suas atitudes, né? totalmente. Essa questão da pausa aí também é fundamental, porque é o que vai fazer com que a gente consiga escolher uma decisão, né, um comportamento, uma atitude que não é o seu padrão, né, que não é o nosso padrão. Se você age baseado no seu impulso ou no seu padrão de comportamento habitual, né, de repente de reação, não faz essa pausa para respirar, para pensar como é que eu tô, olhar para dentro, né, como é que eu tô diante disso que me aconteceu, né, e agora como é que está o meu corpo, como é que está o meu coração, né, como é que eu tô, como é que está o meu equilíbrio. Então isso tudo, se a gente faz essa pausa, e essa pausa pode ser feita de N maneiras diferentes, né? O parando para respirar, o
você tendo uma prática de meditação, por exemplo, né, todo dia, você tem uma prática de yoga, né, todo dia, né? Então, tudo isso ajuda no desenvolvimento desse autoconhecimento, que com o tempo acaba sendo um autoconhecimento profundo, e que vai acabar te ajudando a permanecer centrado, permanecer equilibrado, mesmo na hora que as mudanças são muito drásticas ou que as coisas meio que te tirariam do equilíbrio, mas não tiram mais. De tanto que você já trabalhou aquilo, né, já está evoluindo nesse sentido desse desenvolvimento dessas habilidades. Então, isso é importante. Essa pausa é fundamental. E dói às vezes, né, também, porque quando a gente... Oi? Não, pode falar. Demanda coragem também, né? Porque às vezes a gente faz essas pausas e começa a perceber os próprios comportamentos e às vezes isso assusta. Pô, eu faço isso, caramba, nunca reparei que eu era assim, que eu fazia assim ou que eu fazia assim. Será que eu consigo mudar? Né? Então, assim, tem que ter essa disponibilidade, essa disposição e eu diria até essa coragem, né? Porque Sim. Às vezes não é fácil olhar para questões nossas que não são legais. Mas que a gente pode, de repente, trabalhar, né? E saber que a gente tem aquilo, aquela tendência, mas que a gente pode não agir baseado naquela tendência. Que também é fundamental e que só vem também com Cortou um pouquinho para mim. Não, você está falando isso, eu lembrei, né, o quanto é comum a gente ouvir em práticas meditativas, pranayamas, quando a pessoa está fazendo, né, é muito comum ouvir assim, mas eu fico irritado com pranayama. Eu fico ansioso quando eu estou meditando. Porque, na verdade, quando a pessoa está ali iniciando na prática, ela se vê naquela situação quando ela para alguns instantes e começa a observar a situação dela. E aí o observar traz essas questões, que na verdade são questões que estão com ela, porque se ela está sentindo naquele momento ali, são questões que ela está trazendo, e na hora que pausa tudo, né, que você para o corpo, tenta aquietar um pouco mais a sua mente, todas essas questões elas vêm à tona. Então exige uma dedicação, né? Em primeiro lugar, assim, você observar se aquela prática te faz bem, se apesar desses sentimentos você consegue reduzir um pouquinho, se sentir melhor no fim da prática e com isso persistir, porque o processo de se observar ele vem muito antes da parte que a gente, eu me acalmo, eu consigo ficar mais centrado. Todas essas questões assim, elas vão acontecer, mas depois desse processo de observação. Isso não só no início, assim, tipo, a pessoa nunca meditou, tô começando agora e isso acontece. Não, todos os dias a gente passa por esse processo quando a gente senta para meditar. A cada dia a gente observa, hoje eu estou mais ansioso do que ontem. Isso algumas vezes incomoda. Isso exige um tempo mais de observação. Naquele dia, talvez, aquela prática, para te trazer aquela paz que você busca, vai demorar um pouquinho mais, ou de repente nem vai vir naquele momento. Então exige toda essa observação, esse olhar carinhoso para a gente, né? De entender os tempos, de perceber que nem tudo é do jeito que a gente quer e no momento que a gente quer e que é uma busca constante, né? De tá compreendendo, aceitando, porque a aceitação é muito importante, e a partir disso ver o que você faz no seu dia a dia para te levar para aquele estado, né? E tentar ir revertendo um pouco isso para conseguir ter uma vida um pouco melhor, uma vida melhor, mas entendendo que essas mudanças elas vão acontecer e que vai fazer parte do processo, né? Exatamente.
Agora, Isa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você considera o yoga como uma prática espiritual, como filosofia, como religião, como estilo de vida? Como é que você enxerga o yoga? Definitivamente é um estilo de vida. Outras questões, assim, religião, ainda existe muita gente que deixa de fazer yoga por entender que é uma religião. E aí eu entendo que há um pouco dessa ideia, porque a gente tem imagens, tem diversos simbolismos, né? A gente tem as deidades, que pode se assemelhar a uma prática religiosa de devoção e pode ser devocional. O yoga ele tem várias vertentes. Uma delas que é o Bhakti Yoga, que é uma prática onde a gente entoa mantras, a gente realiza cerimônias, né, para aquela deidade. Então são práticas devocionais. Não necessariamente você que está ali naquele caminho precisa imediatamente fazer todas, e nem necessariamente você ao longo da vida vai se sentir confortável em todas elas. Então, assim, ó, a que a gente pratica e que é mais comum da gente entender, que são os asanas, né, as posturas do yoga, é o do Hatha Yoga, onde a gente usa ali o nosso corpo para observação, para entender como a gente funciona, partindo de uma parte que é mais física e buscando as sutilezas, né? Tentando trazer, conhecer também as partes mais sutis do nosso corpo, e aí passa também por energias, né? Porque os asanas, a parte física também compreende circulação de energia, isso está ligado com emoções, com como o nosso corpo funciona. Uhum. Mas existe sim essa parte devocional na prática de yoga. Eu mesma, assim, por muito tempo tive bastante resistência com entoar mantras, pelo meu histórico de vida, assim, não cabia no início da minha prática de yoga. Hoje em dia é uma coisa que me faz bem e que eu faço. Mas não houve obrigação. O yoga não tem obrigação. Não tem, tipo, Uhum. você tem que fazer isso aqui. Talvez existam algumas linhas, eu desconheço. Uma linha onde fale assim: olha, você tem que fazer isso aqui para você praticar yoga. Não. Você vai seguindo no seu caminho e percebe as coisas que vão se apresentando para você. Como estilo de vida, a gente fala em estilo de vida porque assim, o yoga ele tem uma série de. Quando a gente pensa em yoga, a gente pensa em se autoconhecer para a gente se encontrar enquanto pessoa que é perfeito por si só e tem tudo para ser feliz, tudo dentro da gente que a gente não precisa buscar fora. E aí existem caminhos para a gente chegar nesse momento, que é a compreensão, né, final de que realmente eu sou essa pessoa que eu não preciso de nada além do que eu tenho. Eu posso querer ter algo mais, mas eu não preciso daquelas coisas para ser feliz. E aí existem caminhos para você chegar nesse ponto. E os caminhos, eles são, que o Patanjali ele divide em 8 etapas, né? 8 etapas não, 8 caminhos que caminham juntos, na verdade. Não são etapas no sentido de eu tenho que cumprir um para depois eu ir para outro. Você pode estar exercitando todas ao mesmo tempo, ou aos poucos ir exercitando uma e outra, e no fundo Uhum. você ir caminhando para a prática dessa busca de liberação desse sofrimento, que é a gente ficar se apegando às coisas. E aí entram os asanas, entram as práticas respiratórias, entram condutas, porque aí é você praticar não violência, é você ser verdadeiro, uma série de questões que você leva para o seu dia a dia e passa a viver em yoga, né? Observar, buscar contentamento nas coisas, né? Ter um olhar objetivo, de entender que tudo tem seu lado bom, lado ruim, lado sombra, lado luz, mas que é importante você visualizar com objetividade e buscar sempre o contentamento que existe nas coisas. Essas polaridades aí são fundamentais da gente conseguir entender que elas Sim, existem, que elas não são um problema, quer dizer, são algo que existe, né? Assim, a sombra e a luz, por exemplo, você só consegue ver a sombra, né? E a luz, uma é dependente da outra, quer dizer, se você não tiver sombra, você, entendeu?
Então, assim, a gente conseguir entender que esses paradoxos, né, também é uma coisa fundamental. E a vida é feita É, desses momentos, né? e na verdade, assim, pro yoga, assim, a gente entende isso, na verdade, assim, nem é como coisas opostas, mas na verdade complementares. Acho que seria a Complementares. palavra Um não principal, existe assim. sem o outro. É exatamente isso. Não é Isso. exatamente E isso. todos A nós gente, temos isso, é lado direito, é lado esquerdo, é energia feminina, é energia masculina, é o lado masculina. luz, é o lado sombra, e tudo isso compõe um ser único que somos Exatamente. nós, que precisa olhar para essas particularidades para poder se entender e se enxergar enquanto ser que tem tudo isso, né? Porque a partir do momento que a gente olha só por um ponto, a gente se vê muito isolado, né? Ah, hoje eu tô Desequilibra. só assim, E aí a gente encontra, aí tem essas frases, né? Tipo, eu sou mais masculina, eu sou mulher, eu sou só feminina. Na verdade, é um desconhecimento do todo e dessa energia total que a gente tem, né? Eu sou mais triste, eu sou mais feliz. Não, a gente, ao longo do dia, a gente vai passar por momentos de tristeza e felicidades o tempo inteiro, né? Então a Uhum. gente é isso tudo, a gente só fica oscilando, mas existe ali uma linha ali, esse centro, né, que a gente busca, que vai estar ali presente o tempo inteiro, independente disso ali que a gente vai estar momentaneamente sentindo, né? Com certeza. Muito bom. Essa conversa é muito boa. Muito. Pensei em abrir agora aqui o comentário e ver Isso, faz isso. se Abre aí o comentário. o pessoal quer comentar. Eu até gosto de deixar assim vendo aos poucos, mas assim é ruim porque fica bem no rosto, ficaria no seu, então eu Não, e acaba que a preferi. gente fica lendo, aí acaba se perdendo, né? Na verdade, o que eu acho que às vezes acontece. Sim. Ai, ai. Mas é muito, Aí, é muito importante essa busca, assim, acho que fica uma mensagem assim para todo mundo, assim, que busca essa espiritualidade, que às vezes não se reconhece num caminho mais espiritual, assim, de entender que é preciso se conhecer antes, conhecer as coisas, os seus valores, né, como você falou, aquilo que é importante para você, o que é a sua verdade, aquela sua voz interior que todo mundo tem e que a gente acaba ao longo da vida, às vezes, deixando de lado por se tornar muito racional, às vezes a gente tira um pouco o lado emocional e vai uhum, acreditando que a gente não tem mais essa voz que acho que a gente pode chamar de intuição, né? E que na verdade está é, levando a gente para esse caminho que é o que faz sentido para a gente, porque é o mais importante, acho que de tudo, né? Buscar o que faz sentido para cada um, uhum, respeitando aquilo que faz sentido para outra pessoa, né? sem dúvida. E, assim, o que eu poderia, assim, acrescentar da inteligência espiritual é que essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas a partir de várias práticas diferentes. Não tem que ser isso ou aquilo, pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, inclusive, uma como é que eu digo? Faltando a palavra, uma das diretrizes, né, uma das coisas que eu faço com a empresa, né, com a Choice, é justamente essas manhãs de interiorização. Eu procuro sempre trazer outros profissionais, né, para trabalhar junto comigo e nas manhãs de interiorização, principalmente, trazer diferentes práticas. Então, por exemplo, você veio trazendo yoga, né? Eu, às vezes, faço as manhãs de interiorização falando especificamente sobre inteligência espiritual. Né? Eu tenho, agora na pandemia, a gente chegou a programar uma manhã de interiorização online com mindfulness, entendeu? Então, todas essas coisas ajudam no desenvolvimento da inteligência espiritual, entendeu? Então, a inteligência espiritual é como se fosse assim, um guarda-chuva, né? Que aceita, que acolhe, que é possível você desenvolver essa inteligência a partir de vários caminhos diferentes. Né? Isso é algo que é super válido também. Então, É não muito tem bom só essa. uma caixinha, um pacotinho, não tem. É algo que é super aberto, né?
e que essa teoria bebeu em muitas fontes, né? Inclusive na E é ciência, super. na filosofia, na Desculpa. ciência, na filosofia, nas grandes tradições de fé e sabedoria, principalmente no misticismo também, na psicologia. Então, assim, é uma coisa assim bem, bem ampla. Então, traz muito conceito. Eu acho importante também falar, porque assim, por mais que a gente encontre um caminho, que às vezes em algumas fases da vida a gente esteja mais ali naquele caminho específico, não esteja experimentando tantos, é muito importante a gente entender que todos os caminhos, eles levam a um crescimento. Todos os caminhos nesse sentido assim de evolução espiritual. E que às vezes a gente se empolga muito quando alguma coisa faz muito sentido pra gente e é transformadora, e Uhum. vai naquela empolgação, né? Não, vem fazer yoga, vem fazer a prática de inteligência espiritual, vem fazer reiki, vem fazer o que for. Porque a gente quer levar, né? É uma atitude boa com os outros que a gente quer fazer aquelas pessoas sentirem aquele bem-estar que a gente sente, né? Mas é muito Exatamente. importante que cada um entenda a sua individualidade. Não existe o caminho mais certo ou mais errado. Existe aquilo que é mais adequado para o seu estilo de vida, para a sua história, para aquilo que te faz crescer, que te faz sentir bem. Então é muito importante a gente respeitar essa pluralidade de caminhos que existem, né? Exatamente. E isso é um dos objetivos meus também, né? De trazer e fazer a própria pessoa, naquela prática, experimentar um pouquinho do que é aquela prática de yoga, ou aquela prática de mindfulness, ou aquela prática de pranaterapia, ou enfim, o que quer que seja que eu vá trazendo. Agora, a Choice é muito nova, né? Tem 1 ano e 2 meses só. Então, muita coisa ainda está no planejamento, ainda não aconteceu. E agora, com a pandemia, ficou um pouquinho diferente, mas assim, está acontecendo, né? Então, os workshops estão acontecendo, né? Fala do workshop que você disse que vai ter agora em Tá, setembro. então, agora começa semana que vem, se a turma fechar, porque a gente tem um número mínimo, né, de pessoas para poder as dinâmicas acontecerem, enfim, ficar uma experiência agradável para todo mundo. Então, dia 21, 23, segunda e quarta. 21, 23, 28 e 30 de setembro, está agendado. As inscrições estão abertas, então ou visita o site da Choice, que é www.choiceprojetos, como é o Instagram.com.br, ou pode também mandar um e-mail direto, contato@choiceprojetos.com.br. E eu respondo. Ou Vou, escrever aqui também no Instagram, e vou eu colocar aqui coleto o marcado. e-mail. Botei E aqui no o site tem Instagram da informação. Choice, quem quiser entrar. Tá ótimo, obrigada. E no site tem as informações do workshop. E, enfim, quem quiser esclarecer alguma dúvida, enfim, é só falar comigo. Tá ótimo. Achei ótimo, Marcinha. Adorei o papo. Eu também, achei o máximo. A gente pode, inclusive, depois marcar outros e continuar com as nossas manhãs de interiorização, ou online, ou presencial, quando for possível, né? E assim a Vamos, gente vamos vai. seguindo. Um beijo enorme. Um Obrigada para beijo todo para você mundo. também. Super obrigada aí pelo convite. Adorei participar. E Também. Aí vamos eu ver vou se a gente salvar, vai ficar salva. salva. Vou publicar Ótimo. agora. Tá E aí ótimo, fica aí para porque quem não muita pôde. gente me perguntou se ia ficar salva, se ia ficar gravado, enfim, eu falei, olha, vai ficar, eu acho que vai ficar. Vai Então tá, sim. tá joia, Isa. Um beijo grande para você, super obrigada aí. Um beijo Ah, minha enorme. prima ali, ó, aquela ali é minha prima, ó. Um Um beijo para beijo, todo gente. mundo. Tchau, tchau.